Meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do Senhor e nós temos a oportunidade e o privilégio de meditar na palavra do Senhor. Fica aqui o meu abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana da Esperança e também da Congregação Presbiteriana de São Gonçalo. Que o Senhor continue abençoando os irmãos, o pastor Paulo Robson, os presbíteros, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada fielmente. É uma grande alegria, né, poder trazer a palavra do Senhor a essa igreja que é a minha igreja, né, a igreja da qual eu sou membro, e os irmãos sempre podem contar conosco naquilo que for necessário, estaremos à disposição. Nós vamos hoje meditar no texto de Naum capítulo 2. Eu vou ler todo o texto, mas nós vamos concentrar a nossa meditação hoje no verso 3 até o verso de número 13, do 3 até o final. Mas nós vamos ler todo para que nós possamos ter uma compreensão mais clara do texto. Diz assim a palavra de Deus: O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam, velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o textudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora, fogem, parai, parai. Clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto deles empalidece. Onde está agora o covil dos leões, e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Amém. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Deus eterno, Deus de graça, Deus de verdade, continua, ó Pai, nos abençoando com a tua palavra viva e eficaz, com a tua palavra santa, justa, tua palavra, Senhor, que não passa. Ó Senhor, como aquece o nosso coração sabermos que terra e céu passarão, mas a tua palavra não passará. Ó Deus amado, continue então nos fortificando com a tua palavra. Que nesses dias, Senhor, nesses dias de isolamento, de distanciamento, ó Pai, nós não venhamos a ter o nosso coração esfriado, esmorecido, mas que nós venhamos a confiar em Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, pelos governantes que estão à frente, ó Pai, da gestão dessa crise, principalmente, ó Pai, no Rio Grande do Norte, onde a pandemia ainda, a doença Covid-19 ainda está se alastrando, a curva ainda está subindo, e nós pedimos, Senhor, que dê sabedoria e graça aos governantes. Nós pedimos, ó Pai, que dê sabedoria e graça a toda a população. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, do nosso povo, do povo do nosso estado, do povo da nossa cidade natal. Abençoa, ó Pai, para que essa
pandemia, esses dias dessa pandemia possam ser abreviados, Senhor. Nós sabemos que pelo Teu poder o Senhor poderia fazê-la simplesmente desaparecer e não mais existir. Mas nós sabemos que tudo aquilo que acontece, Senhor, ocorre com um propósito. E o propósito é segundo a Tua sabedoria. Todas as coisas concorrem para a Tua glória, Senhor. Ainda que nós não vejamos, ainda que nós não entendamos, nós temos a certeza de que temos um Senhor fiel, poderoso, soberano, que governa todas as coisas, não só de forma justa e boa, mas de forma sábia e perfeita, na completude dos Teus atributos, Senhor, daquilo que Tu és. Continua então, ó Pai, nos abençoando, para que possamos ver que o Senhor dos exércitos é quem está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Licença um momento, irmãos. Meus queridos, nós vamos então meditar nesse texto de Naum. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela nos apresenta um oráculo de juízo. Aqui é apresentado, meus irmãos, um oráculo de destruição contra a cidade de Nínive. Então, a cidade de Nínive, ela era o maior império que havia até então, e esse império ele estava a ponto de ser destruído pelos persas e destruído pelos babilônicos. Aqui então nós temos um contexto de guerra, um contexto de batalha, um contexto em que essa cidade então está pronta para ser destruída. É necessário lembrar que o profeta, ele viu isso algumas décadas antes que acontecesse. Quando ele falou isso, Nínive ainda estava na sua potência completa, na sua potência total. Então, o profeta, ao fazer esta previsão, ao olhar, ao ter essa visão, ele está falando para um povo que ainda estava com a sua força, com a sua potência no máximo, por assim dizer. Então ele vai chegar e vai dizer que essa cidade, com toda essa potência, com toda a sua força, essa cidade iria cair, porque esta era a vontade do Senhor. Esse contexto aqui já do capítulo 2 nos lembra uma frase de um livro sobre guerra que diz o seguinte: ferida a estratégia e rompidas as alianças inimigas, a melhor atitude a ser tomada é atacar seu exército. Essa frase é do famoso livro do general chinês Sun Tzu, A Arte da Guerra. E esse livro mostra uma série de estratégias para as batalhas serem bem-sucedidas. Ainda que distante da realidade bíblica, essa frase nos mostra que em uma batalha, estratégias e alianças, elas são mais importantes até do que o próprio ataque ao exército inimigo. Deus, ele é reconhecido nas Escrituras como o Senhor dos exércitos, e de maneiras variadas ele exerce o seu juízo, utilizando esses exércitos, ou até mesmo lutando pessoalmente, se é que podemos dizer assim, contra esses exércitos. Êxodo capítulo 15 diz que Jeová, ele é um homem de guerra. E Naum mostra uma apresentação de Deus no início do capítulo 1, mostrando que ele é vingador. No final do capítulo 1 e no início do capítulo 2, Naum expõe que a destruição da Assíria implicava na liberdade de Judá. E no verso 3 até o final do capítulo 2, na verdade até o final do livro, Naum mostra então este oráculo de juízo contra Nínive. É como se Naum se posicionasse aqui em cima da muralha da cidade e começasse a descrever a avassaladora ação do Senhor. Vemos aqui, meus irmãos, como as estratégias dos assírios são inúteis, como as diversas conquistas que lhe renderam alianças políticas foram inúteis. E, na verdade, essas alianças ajudaram na sua derrota, porque foram antigos aliados que se voltaram contra o exército da Assíria. O Senhor, então, ele não é apenas guerreiro, ele é vitorioso. Por isso, o profeta pinta aqui com cores vivas um quadro sobre a destruição que Deus infligiu aos assírios, e que serve como exemplo do juízo que ocorrerá contra os inimigos de Deus.
Por isso, a partir desse texto de Naum, nós meditaremos sobre o tema: o Senhor dos Exércitos se revela no juízo. O Senhor dos Exércitos se revela no juízo, em primeiro lugar, meus irmãos, destruindo a fonte de esperança dos seus inimigos. A cena descrita por Naum é de soldados se preparando para a batalha. Quem já assistiu a algum filme épico pode se lembrar, pode imaginar da cena dos soldados ali no acampamento, afiando as suas espadas, afiando as suas lanças, se preparando para a batalha. O exército que invadiria Nínive aqui é descrito utilizando a cor vermelha. Era comum os soldados usarem essa cor para intimidarem os seus inimigos, para disfarçar qualquer tipo de ferimento. Afinal, o vermelho é a cor do sangue e também a cor da morte. Não por acaso o vermelho é reconhecido até hoje como a cor da ira, e a ira de Deus estava sobre os assírios. Os assírios, eles fizeram campanhas em várias nações. Eles saquearam várias cidades. Assim como aqueles soldados persas e babilônicos invadiriam a Assíria para cumprir a vontade de Deus, os assírios, eles foram utilizados em vários momentos da história como instrumentos da ira do Senhor. O Senhor, em seu propósito perfeito, orquestra todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Por isso, os assírios que foram instrumentos de juízo seriam julgados por suas obras, como nos mostra uma profecia de Isaías capítulo 10, que diz, a partir do verso 5: Ai da Assíria, cetro da minha ira! A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, não pensa assim. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são os meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco. O meu poder atingiu o reino dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com poder da minha mão, o rei da Síria disse: com o poder da minha mão eu fiz isso, com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Eu removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra aquele que corta com ele? Presumirá a serra contra que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Vemos então que este povo, que outrora foi como um machado nas mãos do Senhor, havia se voltado contra o Senhor com a sua soberba, havia se voltado contra o Senhor por conta da sua arrogância. Então agora era a hora do Senhor utilizar a sua ira contra os seus inimigos, contra este povo. Na profecia de Naum, nós vemos que os carros eles parecem tochas de fogo. Nínive seria queimada até as cinzas, e Naum descreve os carros passando pelas ruas em toda a velocidade. Os guerreiros de Nínive eles são chamados para a batalha, mas não adianta. O inimigo já está às portas para destruí-los completamente. Da mesma forma, os homens que vivem como se o Senhor não existisse, quando chega o dia da angústia, eles se apegam aos seus bens materiais, se apegam às suas armas, se apegam àquilo que está ao seu alcance, se apegam às suas próprias conquistas, naquilo que é passageiro para ter esperança. Por mais que aqueles soldados tivessem as melhores armas, por mais que aqueles soldados fossem os mais bem treinados, eles já estavam completamente derrotados. O juízo do Senhor vem porque o Senhor reina.
E não importa que posição ocupamos na sociedade, que riqueza nós possuímos, quais são os nossos méritos diante dos homens, pois diante de Deus até os nobres encontram o dia da sua punição, como diz o profeta Amós no capítulo no seu livro. Amós diz assim: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá eu os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Então nós vemos, meus irmãos, como o Senhor, em sua soberania, ele não deixaria os crimes dos assírios impunes de nenhuma maneira. E a Assíria aqui, ela serve como um tipo, como uma sombra, como um exemplo daquilo que acontece com todos os inimigos de Deus. Vemos então que um dos aspectos da vida sem Deus é essa esperança vazia, que culmina numa desesperança que é total. O Salmo 20 expõe: uns confiam em carros e outros em cavalos, e naquela época ninguém tinha tantos carros e cavalos como a Assíria. E não existe arrogância maior do que confiar em si mesmo para a sua salvação. Por isso, ao redimir Israel, o Senhor também deixa nítido na introdução dos 10 mandamentos, quando ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu tirei vocês de lá, eu libertei vocês, eu salvei vocês. Não foram vocês. O povo de Israel teve que aprender a duras penas a depender unicamente do Senhor, como na ocasião em que foram espiar a terra de Canaã e eles temeram por causa do tamanho dos habitantes de lá. Deus havia dito para confiarem nele, para se manterem firmes, pois ele lhes daria a vitória. Ele tinha entregado os inimigos nas mãos de Israel. Mas o povo foi incrédulo. O Senhor se irou contra eles, contra aquela incredulidade. O castigo deles seria que somente os seus filhos entrariam na terra prometida. Aquela geração incrédula cairia no deserto. Todos aqueles que tinham menos de 20 anos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb, que entraram na terra prometida também. Depois de arrependidos, o povo ainda tentou se armar, eles ainda declararam que fariam segundo o Senhor ordenou anteriormente, mas eles já estavam derrotados, porque não era a motivação deles que os fazia vencer, mas era unicamente o Senhor. Ainda em Deuteronômio, quando o Senhor está preparando essa geração que chega até a terra de Canaã, que estava ali pronta para entrar na terra prometida, ele lembra que quando eles entrassem, eles teriam casas que eles não construíram, eles teriam poços que eles não cavaram, eles teriam árvores que eles não plantaram, e por isso deveriam lembrar que não foi o seu braço, mas a graça do Senhor que lhes deu absolutamente tudo. No dia da angústia, meus irmãos, é revelado o objeto da nossa confiança, a fonte da nossa esperança. Isso não significa que nós não devemos lutar, que nós não devemos nos dispor daquilo que Deus nos deu. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Isso significa que com Deus, um menino luta contra um gigante e vence. E sem ele, os mais poderosos e armados cavaleiros do mundo são completamente derrotados. Os ninivitas, eles estavam condenados antes mesmo de a batalha começar, porque a única força que eles conheciam era a força das suas armas, a força dos seus carros, a força dos seus cavaleiros. Então veja o verso 6. As comportas dos rios se abrem, o palácio é destruído. Nínive, além de ser protegida por sua muralha, tinha o rio Tigre como uma espécie de barreira natural. O que o profeta anuncia aqui então é a queda dos dois fundamentos, das duas fontes de confiança de Nínive. O rio que a protegia externamente era aquele que iria derrubar sua própria muralha, e o palácio que a governava internamente cairia com a invasão do exército.
A imagem do verso 7 ao verso 9 é de desolação completa. Primeiro, a tristeza de ser levado em cativeiro. O que acontecia quando um povo conquistava o outro é que seus cativos eram acorrentados e levados em fila. Isso havia acontecido com o próprio povo do Senhor. Um relato histórico da queda de Nínive diz o seguinte: a cidade foi conquistada e uma grande derrota o rei da Babilônia infligiu a toda a população. Muitos prisioneiros na cidade, mais do que se podia contar, foram levados e a cidade se transformou em monte de ruína e entulho. Quantos prisioneiros os assírios já não tinham levado? Quantos prisioneiros, quantos cativos já não estiveram com as correntes assírias? Nós lembramos inclusive da história do rei Manassés, que em determinado momento vai ser levado acorrentado com ganchos vai ser levado pelos assírios para uma cidade na Babilônia que naquele momento estava sob o domínio da Assíria. Eles faziam isso a todo momento e agora era a vez de eles serem levados, acorrentados. O verso 7 mostra Nínive como uma rainha e as suas servas andando enfileiradas, acorrentadas, lamentando a derrota. As águas no verso 8 fazem referência aqui à grande população da cidade, formada por comerciantes, soldados, pessoas que faziam de Nínive um verdadeiro formigueiro, como uma das maiores cidades do mundo naquela época. Ou na figura usada por Naum, como um açude cheio de água. E apesar de gritarem parem, o povo foge. O temor toma conta dos seus corações, que são derretidos pelo temor, e nem as pernas os seguram para defender o que restava da cidade. Quando vemos o verso 14 do capítulo 1, nós vemos que o juízo do Senhor não é só contra os idólatras, mas é contra os seus ídolos. Assim está em Êxodo. O Senhor disse que traria juízo contra os deuses do Egito ali. E aqui mais uma vez nós vemos que Deus está trazendo juízo sobre os ídolos da Babilônia, da Assíria. Aqui nós vemos o efeito desse juízo. Aqueles que não têm um coração regenerado, meus irmãos, ao ter os seus objetos de fé destruídos, eles não têm uma atitude de temor a Deus. Ao invés de se arrepender, eles têm uma atitude de tristeza que não tem nada a ver com o arrependimento. Há uma atitude de amargura, de ódio, uma atitude de rebeldia. Como alguém que perdeu tudo por causa do álcool, por causa da prostituição ou por causa do jogo. Mas se essa pessoa ela não for convertida, se aquele ídolo ali que foi derrubado, no lugar não for colocado o Deus único e verdadeiro, o Senhor, essa pessoa vai sentir falta dessas coisas que destruíram a sua vida, que foram ilusões terríveis. Elas se questionam: por que comigo? A pessoa perde o fígado por causa da bebida e pergunta por que comigo? A pessoa perde a família por causa de amante e pergunta por que comigo? A pessoa perde a casa por causa de apostas e pergunta por que comigo? A tristeza ela é gerada porque os benefícios acabaram e no final não sobrou absolutamente nada. Assim como a cidade de Nínive ficou em completo entulho, em completas cinzas. E aí nem os amigos que rodeavam a mesa, nem as pessoas que vinham pelo dinheiro, ficam mais perto das pessoas. As risadas vazias se perdem no tempo e o que sobra? Só sobra choro e gemido. O puritano Matthew Henry ele diz: note que a culpa na consciência encherá os homens de terror em um dia mau, e aqueles que depositarem a sua felicidade nas riquezas desse mundo, colocarem os seus corações nela, se acharão destruídos, quando a sua prata, o seu ouro e os seus móveis desejáveis forem tirados deles. Lembramos então das palavras de juízo de Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Veja, meus irmãos, Cristo aqui não é contra você estar farto ou contra você rir, contra você estar alegre, não. Mas o que Cristo está mostrando aqui é essas pessoas que estão fartas com as coisas desse mundo, que se alegram simplesmente com as coisas desse mundo, que tem a sua alegria, a sua satisfação, o seu contentamento naquilo que elas podem conquistar. Estas pessoas vão lamentar, estas pessoas virão a ter fome, porque todas essas coisas passarão. Todas essas coisas vão se acabar e serão tiradas delas. E se a nossa felicidade não está no Senhor, a tristeza eterna é uma certeza.
E por mais que se clame, não existe alguém que diga, nós vamos ajudar. Não, os gritos, eles são de saque. Peguem o ouro, peguem a prata, peguem todos os objetos. Anos antes de Naum, quando o reino de Israel estava sendo atacado pelos sírios, o rei chamado Acais pediu a ajuda dos assírios e para pagar os mercenários, ele usou tesouros da casa do Senhor, tesouros conquistados por Davi. Ele tirou ouro e prata da casa do Senhor para dar nas mãos desses mercenários. E não só isso, mas Acais ele adorou os deuses assírios, ele desmontou o altar que havia sido construído ao Senhor e montou um altar aos deuses babilônicos, aos deuses assírios. Esses tesouros, no final das contas, não serviram de nada, porque na geração seguinte, no reinado de Oséias, filho de Acais, a Assíria invadiu Jerusalém, tomou a cidade de Samaria, e aqueles tesouros, eles foram completamente inúteis. Esses mesmos tesouros seriam agora levados embora da Assíria. E nós vemos que quando o povo de Deus retorna do cativeiro babilônico, já que aqui veja só o movimento da história, a Assíria ela dominava a Babilônia e depois a Babilônia domina a Assíria e posteriormente a Pérsia domina a Babilônia. E nesse governo persa, o povo de Deus, o povo do Reino do Sul, de Judá, que estava lá em cativeiro, é mandado de volta para Jerusalém. E quando esse povo é mandado de volta para Jerusalém, os tesouros que haviam sido tirados da casa do Senhor são mandados de volta. Aquela tentativa de confiança nos tesouros foi completamente inútil. A alegria havia sido roubada. Mas veja que não há arrependimento aqui. O lamento é porque a sua esperança estava naquelas estruturas mundanas. E essas estruturas foram completamente arrasadas. Veja se não é exatamente assim que está escrito na queda da Babilônia em Apocalipse 18. Apocalipse 18, verso 7 diz o seguinte: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva, não sou. Pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos. Morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Veja, eles lamentam porque a cidade caiu. E veja que a Babilônia de Apocalipse, ela representa todo o mal. Nínive caiu na história, Sodoma e Gomorra caíram na história, e todas essas cidades apontavam para esta Babilônia de Apocalipse, que representa todo o sistema maligno e pecaminoso do mundo. Esta cidade da Babilônia lá em Apocalipse representa justamente o reino de Satanás, o reino das trevas que cairá. E aqueles que usufruíam dela, por assim dizer, aqueles que, como é dito no texto de Apocalipse, se prostituíram e viveram em sua luxúria, esses vão lamentar, vão prantear, porque esse mundo, esse reino pecaminoso chegou ao seu fim. Nós sabemos que a Babilônia de Apocalipse representa então todos esses inimigos do Senhor. E a queda de Nínive foi um dos grandes exemplos históricos do juízo de Deus. Meus irmãos, se a salvação é quando Deus tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, nós podemos sem dúvida nenhuma dizer que a condenação é passar a eternidade com um coração endurecido, com um coração insensível, apegado eternamente a coisas passageiras, cheio de lamento, cheio de remorso, porque as falsas esperanças, elas foram destruídas. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Naum ainda nos mostra que o Senhor dos Exércitos se revela no juízo. Em segundo lugar, destruindo a fonte da soberba dos seus inimigos. Primeiro, ele destrói a fonte da esperança. E em segundo lugar, ele destrói a fonte da soberba dos seus inimigos. Nos versos 11 e 12, Naum ele fala da Assíria como um leão poderoso.
E esse leão, ele desfilava com seu filhote e com a sua leoa. Esse poderoso leão, ele tinha tinha o seu covil cheio de presas. E nessa visão, nós vemos que o período da glória de Nínive aqui já está no passado, pois ele diz onde está. Veja, na época de Naum, ele predisse que isso aconteceria a partir da visão, mas na visão ele já diz onde está. Isso já passou. Quando nós visitamos fortes como esses que temos no litoral do Nordeste, como nós temos aí em Natal o Forte dos Reis Magos, nós vemos sombras do que um dia foi um lugar de batalha. São construções imponentes que hoje não têm significado a não ser nos lembrar da história, a não ser nos lembrar do passado. As paredes grossas, os canhões ali enferrujados, tudo é parte de um passado de guerras, de batalha que já foi embora. Da mesma forma, os assírios que desfilavam como leões, que devoravam as suas presas, que pegavam ali como feras e estraçalhavam tudo que estava à sua frente, o Senhor diz: onde está? Tudo ficou no passado. Os murais assírios são preservados e nele nós vemos figuras de reis assírios caçando e matando leões, figuras imponentes, poderosas, dominadoras. A grande ironia é que esses murais estão no Museu Britânico. Aqueles que um dia pensaram possuir então tanta glória e tanto poder, tiveram até mesmo as suas memórias de guerra, suas memórias de batalha levadas por um povo distante. Nínive, meus irmãos, é o retrato dos homens soberbos que são seduzidos pelo poder e que usurpam liberdades. Quanto mais têm, mais eles querem devorar. Como é dito que os leões, eles enchiam seus covis de rapina, ou seja, eles pegavam muito mais do que era suficiente, do que era necessário. Foi o caso de Acabe, que tirou a vida de Nabote, um rei de Israel que tirou a vida de um homem por causa de uma videira, por causa de um pé de uva. Até mesmo Davi, seduzido pela autoridade que tinha, ele tramou a morte de Urias para encobrir o seu pecado com Batseba. Os governantes, quando agem segundo seu coração, eles vivem de forma a negar a honra a Deus, que os deu autoridade, e a destruir aqueles que deveriam ser os seus protegidos. Por isso o Salmo 62 alerta: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração, porque elas corrompem e o homem fica cego pelo poder, e ele quer mais e mais. Também o salmista vai dizer em outro salmo: não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Os seus projetos cessam todos quando o Espírito lhes sai. A epístola de Tiago diz que o homem é como a neblina. E quantos impérios não se levantaram? Assírios, babilônios, persas, romanos. Quanto mais os seus poderes aumentaram, mais esses homens quiseram se tornar deuses. Foi assim com Nabucodonosor e com César, que exigiam ser adorados pelos súditos do reino como deuses. É assim com os governos totalitários, que fazem de uma figura humana a sua salvação, que colocam no Estado o grande provedor de todas as suas coisas, que fazem de pessoas falhas e corruptíveis os seus salvadores e redentores. Por isso, eles odeiam ao Senhor e ao seu povo, porque é um povo que diz: a minha pátria está nos céus. É um povo que diz: me queime, me mate, mas eu não nego meu Senhor. Isso não significa que nós devemos ser indiferentes ou devemos ser alienados quanto aos desmandos e às injustiças que acontecem no mundo, mas nos mostra como nosso fundamento não está aqui, pois o covil destes leões ficará vazio. Os governantes dessa terra vão nos desencorajar com a sua própria perversão. Mas por mais perversos que sejam, todos têm a mesma marca. Todos eles são passageiros. O trono da Assíria está vazio. O trono de Roma está vazio. O trono da Pérsia está vazio. Mas o trono de Yahvé, esse esteve, está e estará eternamente ocupado, porque o Senhor reina e vive eternamente. Deus olha para eles e diz: onde estão? Como diz o Salmo 2, as nações se amotinam contra Deus e o Senhor zomba, o Senhor se ri deles. Como nos mostra
João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz: o profeta de fato desejava aqui consolar tanto israelitas quanto judeus, mostrando que a injustiça dos seus inimigos não ficaria impune, mas ao mesmo tempo ele pretendia mostrar quão grande até o fim do mundo seria a crueldade daqueles que governariam. Por isso, no verso 13, nós temos a sentença mais pesada, mais terrível que alguma criatura pode receber. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Devemos tremer diante dessa verdade, meus irmãos. Quantos não sentiriam medo se soubessem que um homem muito rico é seu inimigo, que um político ou um empresário, alguém muito influente é seu inimigo? Mas o coração do homem, ele é tão rebelde que escuta essa verdade e prefere tapar os seus ouvidos. As pessoas têm em sua maioria uma visão tão baixa de Deus que se esqueceram da sua justiça. Deus se mostra aqui com o seu nome de guerra, o Senhor dos Exércitos. Os nomes de Deus revelam os seus atributos e aqui a justiça, a ira de Deus estão flamejantes, estão evidentes. O eu aqui é enfático, o juízo é uma ação do Senhor. Meus irmãos, só podemos contemplar a graça e a misericórdia que nos são derramadas na nossa salvação quando nós vemos a desgraça da nossa própria condenação, aquilo que nós merecemos pelos nossos pecados. Veja que no verso 13 ele revisita as três figuras anteriores da profecia. Primeiro ele fala dos carros de guerra dos assírios, estes seriam queimados. Depois ele fala dos leões que seriam devorados. E por fim os nobres, os embaixadores que corriam para o muro, estes seriam eternamente silenciados. Gênesis 49, verso 9 diz: Judá é leão novo e dele o cetro não se apartará. Mas o descendente de Judá ele não nasceu de uma forma portentosa como um leão. Ele não nasceu de forma pomposa como um rei. Enquanto os reis tomam a glória que não é sua, ele se esvaziou da glória que era dele, de estar conosco, com o próprio Deus, e se fez carne. Ele morreu da forma mais humilhante possível, contado com bandidos, em uma forma de morrer que não só era extremamente dolorosa e humilhante, mas que era considerada amaldiçoada pela própria Escritura. Ele foi moído e foi esmagado. O leão de Judá nasceu e morreu mudo como um cordeiro. O leão de Judá, ele ficou morto 2 dias, e no amanhecer do 3º dia ele estava vivo. O leão assírio, ele rugia e matava, mas foi silenciado. O leão da tribo de Judá reinará para sempre. O leão assírio passou. Ao olhar para ele, nós só podemos dizer: onde está? E ao olharmos para o nosso coração, para a nossa própria podridão, meus irmãos, nós vemos que as nossas obras, a nossa falsa esperança e a nossa soberba e arrogância nos põem do lado de dentro da muralha de Nínive. Sendo alvos do juízo, os nossos pecados são a declaração de inimizade contra Deus. Ao olhar para nós e ver os nossos pecados, Deus poderia declarar a cada um de nós: eis que eu sou contra você, contra cada um de nós. Talvez você diga assim: mas e fulano? Fulano fez coisas piores. Eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Mentira, meus irmãos, os nossos dedos estão sujos de sangue, as nossas mentes são pervertidas pelo pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A palavra de Deus diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Isso nos mostra, meus irmãos, que a nossa salvação é, sem dúvida alguma, pela graça, mas a nossa condenação é com toda certeza pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. Então nós não devemos olhar para a profundidade do nosso pecado em comparação com o pecado das outras pessoas. Mas devemos olhar para o nosso pecado em contraste com a santidade do próprio Deus. Porque seremos condenados porque pecamos contra o próprio Deus.
no que depende de nós, nós estaríamos lado a lado nas fileiras da Síria, como adversários do Senhor. Não sou eu quem digo que nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em suas cartas. A palavra de Deus é uma declaração, a lei de Deus é uma declaração de inimizade contra nós, porque nós quebramos essa lei e nos tornamos inimigos do Senhor. Cristo virá para cumprir o juízo contra os seus inimigos. Apocalipse diz que ele vem com um manto tinto de sangue. Isaías declara que ele pisará os seus adversários como as uvas são pisadas para fazer vinho. Judas, em sua carta, ele descreve que nesse dia os inimigos de Deus eles estarão cientes das suas obras, das obras que eles praticaram para que eles fossem levados ao inferno. O texto diz: quanto a estes foi dito que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Sem Cristo, nós somos inimigos de Deus, somos as uvas pisadas, somos os habitantes da devastada Nínive. Então, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E veja só a linguagem do apóstolo Paulo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando com ele já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo sabia muito bem o que estava dizendo, pois ele era um perseguidor ferrenho da igreja. Como ele mesmo descreve em Atos 26:9, ele diz: na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra estes eu dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Este inimigo de Deus, este perseguidor de Cristo, é convertido, é enviado a pregar o evangelho aos gentios e vai ser o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Por isso, no evangelho de João, Cristo chama aqueles por quem ele morreu de seus amigos. Deixamos de ser inimigos, deixamos de ser adversários, nos tornamos filhos, nos tornamos amigos. Mas aquele que permanece inimigo de Deus, este terá a sua retribuição, de acordo com as suas obras. O inferno é real, meus irmãos. O juízo que caiu sobre Nínive nada menos é do que uma demonstração, uma gota da ira eterna de Deus. Os ímpios podem viver como se Deus não existisse, podem prosperar como se não houvesse justiça, mas até o mais rico e poderoso nesse mundo, sem Cristo, estará nas chamas do inferno na eternidade. Veja se a descrição do salmista sobre o destino dos inimigos de Deus, no Salmo 73, não nos lembra aquilo que aconteceu com a Síria. Ele diz: tu certamente, falando do Senhor, tu certamente, Senhor, os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Olhamos para a crescente corrupção, para a soltura de condenados, para a impunidade daqueles que perseguem a própria igreja do Senhor, para pessoas que cometem atos terríveis de assassinato, atos terríveis de crueldade uns contra os outros, e nos perguntamos com tristeza, como o profeta Abacuque:
Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Ou como Davi no Salmo 13 que suplica: até quando, Senhor? Quando virá a tua justiça? Deus, ele nos responde em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, quando ele diz: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar ao seu tempo, quando resvalar o seu pé. O puritano Jonathan Edwards, no seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, que é sobre esse texto de Deuteronômio 32:35, ele diz o seguinte: a razão de ainda não haverem caído os ímpios e de não caírem agora é apenas que o tempo apontado por Deus não é chegado. Pois está dito que quando esse tempo devido ou designado chegar, o seu pé resvalará. Então eles serão abandonados à queda, a qual já estão inclinados por seu próprio peso. Deus não mais os sustentará nestes lugares escorregadios, mas os abandonará. E então, neste exato instante, eles cairão na destruição, à semelhança do que permanece em ladeiras escorregadias, sobre a beira de um precipício. Não pode permanecer sozinho, e quando é abandonado, imediatamente cai e está perdido. Você que ainda permanece em inimizade com Deus, arrependa-se dos seus pecados. Porque o seu pé, que você acha que está tão firme, este pé um dia resvalará. E somente Cristo nos reconcilia com o Senhor dos Exércitos. Somente Cristo nos faz de inimigos em filhos, de rebeldes em aliados, de pessoas que lutavam contra o Senhor em pessoas que proclamam o nome do Senhor. Somente Cristo nos reconcilia com o Senhor dos Exércitos, ao ponto de podermos chamá-lo de Pai Nosso. Aos que já estão reconciliados com Cristo, nós podemos ainda apontar alguns usos sobre a justiça e a ira de Deus, como descritas por Naum. Em primeiro lugar, o primeiro uso: como nós fomos justificados e poupados do juízo, nós devemos praticar esta justiça. A nossa nova vida como amigos de Cristo não deve ser subjetiva ou apenas um discurso, não deve ser só de palavra e de língua, mas deve ser de fato e de verdade, como diz o apóstolo João. A justiça de Cristo, ela foi imputada em nós, e como Ele nos amou, nós o amamos e podemos amar ao próximo, devemos amar ao próximo. O peso infernal que cai sobre os nossos inimigos, que cai sobre os inimigos de Deus, era nosso. E Jesus, como servo e sofredor, é a nossa justiça. E o Senhor, meus irmãos, é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Nem o próprio céu valeria a pena se Cristo não estivesse lá. Bem menos ainda valem as riquezas que advêm do pecado, que advêm do roubo, que advêm da mentira, da quebra do dia do Senhor ou da quebra de qualquer outro mandamento. A graça do Senhor não deve nos levar para uma vida de, se eu posso dizer assim, uma vida de lerdeza espiritual. Pelo contrário, a graça do Senhor deve nos levar a uma vida ativa, a uma vida aquecida pela vontade do próprio Senhor. Nós não devemos buscar a lei como justificação, pois ela sem Cristo ela mata. Mas nós temos a lei como a nossa marca distintiva, como um instrumento de santificação em amor, pois ela é fiel, é eterna e, acima de tudo, ela é a vontade do próprio Deus como revelada a nós. Por isso, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, ela é doce, como diz o salmista. E como expõe muito bem o Catecismo Maior do Westminster, na pergunta 97, há um uso da lei que é especial para aqueles que são salvos. Diz assim a resposta do Catecismo Maior:
embora os que são regenerados, os que são salvos e crentes em Cristo, sejam libertados da lei moral, como um pacto de obras, ou seja, como algo que eles devem fazer para alcançar a salvação, eles estão libertados disso porque quando Adão falhou, ele caiu e esse pacto de obras ele é completamente inútil para a vida. Então, ainda que eles sejam libertados da lei como um pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por essa lei, contudo, além dessa utilidade geral desta lei comum, a eles e a todos os homens ela é de utilidade especial para lhe mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a essa lei como regra de sua obediência. A nossa lei, a nossa obediência é uma manifestação de gratidão, é uma manifestação de amor, não é uma manifestação de barganha, não é algo que nós fazemos para alcançar o favor de Deus, porque Ele já nos alcançou, assim como é dito lá em Êxodo, lembrando o texto que nós já citamos: eu tirei você da terra do Egito, aqui está a lei, o Senhor já nos salvou, aqui está a lei, para que possamos obedecê-la em amor. O segundo uso: como fomos poupados do juízo eterno, devemos temer profundamente ao Senhor. A queda de Nínive, meus queridos, algo que aconteceu no tempo e no espaço, nos mostra de forma categórica como o Senhor cumpre não somente os seus propósitos de salvação, mas também os seus propósitos de juízo, os seus propósitos de condenação. A ira do Senhor é tão real quanto o seu amor, quanto a sua graça, quanto a sua misericórdia. Assim como no céu os eleitos eles serão abençoados com alegria eterna no Senhor, no inferno os ímpios serão eternamente castigados com a sua ira. E isso não deve nos afastar do Senhor, mas deve nos fortalecer e nos aprofundar em temor a Ele. Isso me lembra quando eu era criança e eu tinha um profundo medo do escuro. Nós íamos até o interior da Paraíba, né? Alguns irmãos conhecem aí a Pitanguinha. E nós dormíamos na rede ali na varanda da casa. E à noite eu olhava para aquele breu. E quanto mais era escuro, mais medo eu sentia. Mas se meu pai estivesse na rede do lado, eu não tinha medo. Eu pensava: o meu pai está comigo. Da mesma forma, quando olhamos para o juízo eterno que espera os ímpios, quando olhamos para a ira de Deus que se manifestou no passado e se manifestará eternamente, quando trememos então diante do nome do Senhor dos Exércitos, vemos o seu poder, nós devemos lembrar: Ele é o nosso Pai, Ele está conosco. E isso deve gerar em nós o devido temor. Vemos isso no Senhor Jesus, que se angustiou até a morte no Getsêmani, e sendo alvo da ira de Deus, ele temeu e orou ao Senhor, o chamando de Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O temor do Senhor não o levou para longe, mas o levou a orar aos pés do Senhor. Então, meus irmãos, o nosso temor reverente a Deus deve ser aprofundado no caráter do próprio Deus. Devemos refletir isso em uma adoração verdadeira, em uma oração viva, em uma evangelização real. A eternidade da ira de Deus deve nos mover em gratidão contínua, pois isso mostra a eternidade da sua misericórdia para com os nossos pecados. Pois como Naum mostra em sua profecia, o Senhor dos Exércitos vem e não falha, nem com seus inimigos, nem com seus amigos. O Senhor dos Exércitos não falha, nem com seus inimigos, nem com seus amigos. Que a palavra do Senhor possa aquecer o seu coração nesses dias. E a minha oração, meus irmãos, é que como nós estudamos, como nós vimos hoje nessa profecia de Naum, temos a certeza de que o Senhor dos Exércitos está conosco e que o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Nós não nos abrigamos em homens, nós não nos abrigamos em nada
além daquilo que é eterno, o próprio Senhor, Criador de todas as coisas. Então, que o Senhor abençoe os irmãos da Igreja Presbiteriana da Esperança, os irmãos da Congregação Presbiteriana de São Gonçalo e outros irmãos que porventura estão assistindo, que assistiram a essa exposição. Que a paz e que a graça do Senhor esteja com vocês.